fazer o bem faz bem. Pratiquemos o bem sempre que pudermos. Façamos o que estiver ao nosso alcance, com o que tivermos, onde quer que estejamos. Seja uma caridade, uma palavra de apoio ou mesmo um simples sorriso, pois fazer o bem sem olhar a quem faz bem. E sob o lema do Rotary Internacional, dar de si antes de pensar em si, que recebemos aqui no estúdio o governador do Distrito 4770 do Rotary, neste ano rotário 2022-2023, Paulo Simões. Seja bem-vindo ao estúdio da STV. Obrigado, Maritza. Muito bom ver vocês aqui, estar aqui podendo falar um pouco sobre essa organização fantástica que é o Rotary Internacional. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco. E para nós começarmos o nosso bate-papo, Paulo, fale um pouco sobre você, de onde você é, o que você faz. Bom, meu nome é Paulo Rogério Alves Simões, sou natural de São Caetano do Sul, São Paulo. Atualmente moro em Catalão, no Goiás. Estou lá pelo trabalho que a gente desenvolve, né, pela profissão. Eu trabalho no ramo de transporte rodoviário de cargas com veículos 0 km. E lá temos instalado uma montadora de automóveis que é a Mitsubishi Motors. E eu trabalho nesse segmento de levar um pouco do sonho das pessoas, né, transportando carros para as pessoas para o Brasil inteiro. Que bom, né? Então eu estou lá há 17 anos e encontramos lá em Catalão um ambiente muito agradável de morar. Eu que sou de uma cidade grande, né? Encontrar numa cidade pequena, uma cidade bem menor que a nossa, né? Um ambiente para criar os filhos, a família, realmente é sensacional. A gente tem essa realidade aqui em Perdizes também, Também, né? eu percebi isso, é muito cidade, acolhedora a cidade. Exatamente, uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Muito acolhedora. E quando você entrou para o Rotary, Paulo? Bom, eu cheguei em Catalão em 2005 e olha que interessante, eu conheci o Rotary através dos contatos dos meus filhos, né? Através dos pais, dos amigos dos meus filhos que vieram a nós nos conectarmos ali. Eu conheci a Rotary da minha infância, da minha cidade, lá em São Bernardo do Campo, através do nome de uma avenida. Lá na terra nós chamávamos Avenida Rotary. Mas quando eu cheguei em Catalão, que eu vim conhecer o que é o Rotary Club, né? E aí fui convidado pelo nosso padrinho para estar presente em uma reunião de Rotary e aí fazer parte dessa família. Isso aconteceu em 2009, em agosto de 2009. Então já tenho aí uma história de 13 anos de dedicação ao Rotary Club. Já é uma caminhada longa, né? Não. E qual que é o clube que você é associado? Eu faço parte do Rotary Club de Catalão e já estive como presidente do clube, já servi em várias funções dentro do clube, né? Fui presidente no ano de 2015, 2016 e assim, estar presente em uma instituição como essa, fazendo o bem, fazendo bem às comunidades, fazendo bem a nós mesmos, né? É muito gratificante. E de lá para cá a gente vem passando por algumas funções, tanto no clube e na organização um pouco maior, que é o distrito, né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso daí. Então a gente vem aprendendo sempre mais e crescendo também. Você disse que você já participou de vários segmentos, como presidente, membro, enfim. Mas conta pra gente o que é ser governador de distrito. Então, aí governador já tem que te falar um pouco mais o que é um distrito, né? Talvez até para que quem esteja assistindo entender um pouco mais, né? O Rotary é uma organização que está presente em 217 países ao redor do mundo. Somos mais de 1.400.000 pessoas juntas buscando o ideal de servir, né? Quem você bem falou no começo, que eu achei sensacional. Parabéns pela introdução ali. E para entendermos como essa organização toda funciona no mundo, né, nós temos que dividi-la em alguns países, alguns estados, né? Então, o Brasil ele é dividido em 31 distritos. Tá? Desses 31 distritos que diferem um pouco da divisão geográfica brasileira. O nosso distrito, 4.770, ele pega assim, as cidades que envolvem o Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, metade do estado de Goiás, então Catalão, Pires do Rio, Ipameri, Goiânia, tudo que tem ali indo sentido Rio Verde, Jataí, Tumbiara, Mineiros, né? Tudo está dentro do nosso distrito. E ainda pegando um pedacinho do Mato Grosso. E o governador, o que ele é? Ele é o gestor desses 87 clubes que compõem o nosso distrito. Então, na realidade, vocês conhecem aqui em Perdizes 2 clubes, né? Rotary Clube de Perdizes e
Rotary Clube de Perdizes Interação. Isso. Só que nós temos 87 clubes dentro desse distrito. Então, a nossa função enquanto governador é conhecer o que cada clube faz, né? Levar um pouco de informação, né? E pegar também um pouco dos cases de sucesso de um clube e levar para outro, né? Multiplicando aquele sucesso de um clube, né? Reverberando em outros clubes também, essa expertise que os clubes têm. Porque, assim como nós estamos no mundo inteiro, né? Então tem sucessos, projetos, né? Exemplos dos mais variados tipos, das mais variadas aplicações, seja numa escola, seja no hospital, seja numa creche, numa casa de apoio, não, tem das mais variadas formas, né? E o Rotary está aí para, e a gente como governador está aí para isso, para entender um pouco e passar esses exemplos para frente. Ótimo, e compartilhando conhecimentos, compartilhando né, Paulo? Conhecimento, também trazendo novidades, né? Porque nós recebemos treinamento, o Rotary é uma instituição, o Rotary capacita muito os seus líderes todos os anos. E olha que interessante, nós temos um calendário um pouco diferente do calendário habitual aqui do Brasil. Nosso calendário começa em 1º de julho, findando em 30 de junho. Por isso que você falou, biênio 2022-23, né? Então é metade de um ano e metade do outro, né? E simultaneamente no mundo inteiro, nós trocamos todas essas lideranças, né? Então são 531 distritos no mundo que trocam seus 530 governadores no mundo, com seus 31 governadores brasileiros, seus 87 presidentes de clubes e aí todas as gestões dentro do clube. E funciona. Já há 117 anos funciona assim. É uma caminhada enriquecedora, hein? Mas é assim, é capacitação, né? Então a gente é muito preocupado em capacitar nossos líderes. Eu imagino, muita formação, muita né, formação. Para vocês, né? Para que esse conhecimento possa ser difundido aí por todos os países, né? E me conta uma coisa, o lema do seu ano rotário é Imagine o Rotary. O que esse lema significa, Paulo? Então, Imagine o Rotary vai bem naquela expressão da Imagine, na música de John Lennon, tá? Foi inspirado na música Imagine de John Lennon. E realmente é um convite ao rotariano imaginar um mundo melhor, um mundo onde a gente possa dar o nosso melhor enquanto fazendo parte da nossa família rotária, enquanto fazendo parte desse mundo de expectativas que a gente pode viver, né? De exemplos. Então, imaginar um mundo em que a gente possa ter uma criança recebendo os cuidados que merece, ter uma criança recebendo a vacina da paralisia infantil, ter uma família recebendo a assistência que precisa, né, ter o cuidado com o meio ambiente. Então, todos esses são alguns dos programas que a gente desenvolve no mundo todo, e esse é o lema que nos convida a imaginar um mundo com esses programas sendo bem executados, né? Então, nós estamos aí para isso, para realmente convidar o nosso rotariano, nossos companheiros de clube, a imaginar e entrar em ação. Ah, que bacana, gostei, hein? Bom, e representando o Distrito 4.770, né, e uma instituição aí que completou 117 anos, como você já mencionou aqui, o Rotary Internacional. Bom, uma instituição que cresceu, né, ela se especializou, como mesmo você já disse aí nas formações de vocês, que acompanha as mudanças e presta grandes serviços humanitários. Mesmo assim, muitas pessoas, inclusive aquelas que são beneficiadas, né, pelas ações rotárias, elas não compreendem e não conhecem plenamente o Rotary. E para essas pessoas, como você define o Rotary? Definir o Rotary? Eu posso ter quanto tempo para falar isso? Porque assim, a definição é enorme. Fica à vontade. Então, o Rotary de uma forma que os nossos telespectadores possam compreender melhor. Então, a ideia é essa mesmo, Marita. Bom, o Rotary é uma organização de pessoas do bem, né, pessoas com alto grau ético, pessoas que às vezes são líderes nos seus segmentos, né, muitas vezes são líderes nos seus segmentos. Então, eu estou no transporte rodoviário de cargas. Temos aqui em Perdizes também membros do clube, do Rotary Clube de Perdizes, que também fazem parte desse mesmo segmento. Temos pessoas das mais variadas profissões, das mais variados credos, das mais variadas etnias. Então, o Rotary está aberto a todas as pessoas que queiram se juntar, trocar ideias e entrar em ação. E também a gente pode dizer o seguinte, que um dos principais lemas também que nós usamos, além do Imagine, o Imagine é um lema que a gente usa para o ano, né? Mas um dos principais lemas que norteiam nossas ações, além do dar de si antes de pensar em si,
é o mais se beneficia quem melhor serve. Então, quando a gente mais presta um bom serviço, né, o melhor beneficiado somos nós mesmos, né? Porque a gente recebe um pagamento que é imensurável. É um sorriso no rostinho de uma criança, é uma felicidade, uma alegria de uma entidade que recebe um bem da gente, né? Um evento, né? Uma promoção ou algum projeto que a gente possa implantar ali. E a gente tem alguns exemplos bem bacanas de projetos aplicados aqui na cidade de Perdizes. Isso é visível aqui para todos nós, viu, Paulo? Bom, e para ilustrar o que você falou, nós vamos assistir um vídeo institucional do Rotary. Vamos lá? Vamos lá. Há muitas possibilidades ao nosso redor. Vemos oportunidades em todos os lugares. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Quando pessoas se juntam, é quando mudanças reais acontecem. Como converter um ônibus velho para alimentar crianças carentes, ou fornecer equipamentos vitais para os que mais precisam, seja combatendo doenças ou reconstruindo escolas. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em rotary.org. Então é isso, né? O Rotary é pessoas em ação. E vendo essa questão da visibilidade, que nós já estamos aqui adentrando, o que faz com que o Rotary seja bem visto pela sociedade, Paulo? Bom, o Rotary é muito mais do que fala, né? É muito mais do que faz, né? E o Rotary faz muito. O Rotary foi uma das principais organizações presentes nesse período que nós tivemos agora na Covid. O Rotary atuou bravamente no combate à paralisia, no combate à Covid, assistindo hospitais, levando EPIs para os hospitais, levando, cuidando trazendo testes de vacinação em algumas cidades. Catalão foi um exemplo disso, né? Nós tivemos, através de parcerias público-privadas, conseguimos trazer testes de Covid lá também. Então, assim, o Rotary é muito mais conhecido pelo aquilo que faz, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco a gente, porque nós não damos talvez a visibilidade que nós deveríamos dar aos nossos fatos, nossos feitos, né? Mas nós estamos trabalhando muito nisso, trabalhando na divulgação do que a gente faz, né? Nós temos alguns projetos feitos aqui em Perdizes, por exemplo, tem um berçário instalado na Santa Casa. Foi um trabalho lindo, feito pelos nossos jovens, olha só. Não foi nem o Rotary que fez, foram os jovens que fazem parte da família Rotária, que é o Interact Club. São jovens de 12 a 18 anos que enxergaram já uma necessidade na Santa Casa e viabilizaram esse projeto. Eles montaram como fazer isso e implantaram essa assistência lá à Santa Casa. Na realidade, o Rotary é isso, nós buscamos soluções sustentáveis para determinadas, que vão atender uma demanda maior de pessoas. Falando popular, Maritza, nós não damos o peixe, mas nós damos a vara, o anzol e a linha, tá? Então, e nem pagamos o pirangueiro, né? Aquele cara que vai ajudar, levar a gente lá, né? Uhum. Então, assim, nós damos material para a pessoa se desenvolver, para aquela entidade se desenvolver, para fazer, que vai atender várias e várias pessoas, tá? Então, não é um assistencialismo, mas é um projeto humanitário. Eu acho que o Rotary é reconhecido pelos projetos humanitários que implanta na cidade e no mundo todo. E é interessante você abordou sobre os jovens, né? Já desde novos, serem levados a esse pensamento, né? De ajuda, de servir. E a gente percebe que eles são jovens diferentes lá na frente. Porque além desse só o servir, eles se desenvolvem também. Então, eles se desenvolvem como formação pessoal,
como se desinibem, muitos se desinibem, né? Então eles mostram preparação quando chegam na universidade, em defender suas teses, defender seus trabalhos, né? Desenvolver também seus trabalhos, e são jovens que chegam diferentes lá. Ah, que legal, né? Aí, complementando aí, né, vai desenvolvendo as habilidades, né, desses jovens. Desenvolve. Paulo, nosso bate-papo está muito bom, mas eu vou chamar um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com o governador distrital, Paulo. Paulo, dando sequência aqui à nossa conversa, o Rotary ele funciona como uma rede no mundo todo e essa rede de clubes está diretamente ligada ao Rotary Internacional. Há nesta rede uma diversidade de culturas, línguas, crenças, raças, tradições e costumes. Como o Rotary Internacional se comunica e interage com todos esses clubes e com toda essa diversidade? É muito interessante isso daí, porque só no Brasil nós somos mais de 2.500 clubes de Rotary, né? 2.500 clubes que se reúnem, cada um no seu dia, seja numa segunda, numa terça, numa quarta. Tem clubes que se reúnem aos sábados, tem clubes que se reúnem às 8 horas da noite, tem clubes que se reúnem às 7 horas da manhã, ao meio-dia. Então, a rede realmente é muito grande. E o interessante é que todos falam a mesma língua. Nós falamos a língua do servir. Isso seja aqui no Brasil, seja no mundo todo, a linguagem que nós falamos, que o rotariano fala, é a linguagem do servir. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, estamos sempre pensando em conectar as pessoas que fazem parte da nossa instituição, da nossa organização, e conectando essas pessoas com outras pessoas também. Quais são essas outras pessoas? São os parceiros que nós temos, né? Nós temos parceiros no mundo todo. E essa linguagem flui muito bem, essa comunicação flui muito bem. Nós temos alguns canais, né? Os canais dentro da nossa organização, o site, os canais de comunicação lá dentro, e também temos canais das redes sociais, que também hoje é um grande veículo de comunicação, YouTube, as redes sociais em si mesmo, né? Então, a comunicação no Rotary realmente é essa, é a linguagem do servir. Eu acho que essa é a grande diferencial da nossa organização. E Paulo, nós estávamos aqui, pessoal, conversando no intervalo, e ele me contou que dentro do Rotary, né, enfim, eles têm cursos a fazer, formações, né, Paulo? Conta pra gente, conta pro pessoal de casa como que isso funciona. É legal, sabe por quê? Nós estamos, como nós falamos, nós estamos presentes em 217 países no mundo. São 531 distritos, assim como esse que eu represento, só que no Brasil somos 31 distritos. Nós temos ao redor do mundo todo 38 mil clubes de Rotary, né? E todos os anos, no dia 1º de julho, essa engrenagem roda. Vocês lembram que a marca do Rotary é uma engrenagem, né? Então essa engrenagem roda. Então a partir de 1º de julho, outras lideranças tomam parte, né? Os presidentes de clubes trocam, os secretários dos seus clubes, os tesoureiros, tem toda uma organização aí. Assim como as lideranças de governadores, o presidente de Rotary também muda. Então, tudo isso daí gira no ano. E para termos essa engrenagem funcionando perfeitamente, nós capacitamos muito a nossos associados, né? Então, todos os anos, passamos por treinamentos, sejam eles presenciais, né? Em alguma época do ano, ou treinamentos também que estão disponíveis na nossa plataforma. Nós temos lá dentro da nossa plataforma o que nós chamamos de central de aprendizado. Eu posso até chamar assim de uma universidade corporativa à disposição do rotariano e também daqueles que queiram, que podem, alguns cursos ali estarem participando. Cursos ali de formação rotária, né, de formação para as funções de Rotary, curso de formação pessoal, curso que vocês até podem usar e levar para suas empresas, né, para formar equipes, né, formar curso de liderança, curso de oratória, curso de resoluções de conflitos. Então tem uma vasta infinidade de programas de aprendizado que podem ser lá. E todos, detalhe, todos certificados. Todos ao final de um curso são certificados. Então nós realmente damos uma capacitação muito grande. Porque é aquilo que nós estávamos conversando no intervalo, né?
nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Isso. Né? Então o Rotary tem essa preocupação em dar conhecimento ao rotariano para que ele realmente se sinta pertencente a essa organização fantástica que nós fazemos parte. E aí a gente entra no gancho que a comunicação, então, ela gira, né? Então, todo mundo fala a mesma linguagem, porque os cursos são voltados para todos, né? Sim. Como você me disse, em 9 línguas Em diferentes. 9 idiomas, né? Porque o Rotary está realmente presente no mundo todo. Então, 9 idiomas foram os idiomas oficiais de Rotary que são escolhidos. E em alguns eventos internacionais, inclusive, nós recebemos rádios de comunicadores, né? Rádios onde que eu posso dizer assim, há intérpretes, né? Se a palestra está sendo dada em inglês, ou em japonês, ou em italiano, há intérpretes que traduzem para o idioma que nós queremos, né? Seja ele o português ou outra linguagem. Muito bacana. Bom, Paulo, nós sabemos que o Rotary Internacional ele tem um braço muito importante na realização de projetos humanitários, que é a Fundação Rotária. Fala um pouco para a gente sobre essa fundação. Então, a Fundação Rotária, ela é, como posso dizer, é o banco de projetos. Então, é onde o rotariano, junto com seus parceiros, aplicam recursos, investem. Acho que nós nem gostamos de usar a expressão doar, nós gostamos de usar a expressão investir. Então, nós investimos recursos lá na Fundação Rotária e a Fundação Rotária devolve esse recurso em forma de projetos. Então, os clubes desenvolvem, né, leem, eles fazem a leitura do que a comunidade precisa e dentro de alguns critérios, né, de elegibilidade, eles aplicam esses projetos lá. Então, a Fundação Rotária libera recursos. E recursos, às vezes, Marisa, que fazem conexão entre o Rotary Club de Perdizes, por exemplo, com o Rotary Club do Alabama, nos Estados Unidos, com o Rotary Club de Xinxing, lá na Índia. Nem sei se existe esse nome. Mas, assim, conexões com o mundo todo através do recurso da Fundação Rotária. Interessante. E são valores expressivos, viu? Valores que, às vezes, projetos menores, nós temos recursos da Fundação Rotária que ficam a cargo do governador, junto com uma comissão, definir quanto que vai para cada clube. Mas temos recursos maiores, recursos que chegam da ordem de 50, 100, 200 mil dólares, né, que são aplicados, então, com essas parcerias internacionais. Tivemos aqui, recentemente, no início desse ano, né, alguns desastres ambientais. Você lembra das enchentes que tiveram na Bahia, em Minas Gerais, Tocantins, e São Paulo também. O que aconteceu? Imediatamente os distritos entraram em contato com a Fundação Rotária e recursos, talvez não grandes, mas aquilo que pôde ser fornecido na hora. Mas recursos de 25 mil dólares foram disponibilizados para cada distrito para financiar algum projeto, alguma assistência ali naquele momento. Mas assim, questão de preciso estar aqui, entendeu? A Fundação Rotária realmente fazendo o papel dela, o papel humanitário. E você falou bem assim, nós nos preocupamos com projetos humanitários, então projetos que vão servir a humanidade, não a um ou a outra pessoa, geralmente. Tá? Muito bacana. Bom, e falando desses projetos, nós vamos lembrar aqui que neste momento, né, nós estamos aí assistindo a polio ameaçar novamente a população mundial, né, sabendo que a vacinação ela não tem atingido níveis satisfatórios, né, e conhecendo o trabalho do Rotary, através da Fundação Rotária, como você nos explicou um pouco, como o principal parceiro para a erradicação da polio, o que você diria sobre a importância da vacinação, Paulo? Então, esse é um assunto que a gente fala muito, porque é muito interessante. Desde 1985, o Rotary Internacional entrou e iniciou um grupo mundial, né, criou a Iniciativa Global de Erradicação da Paralisia Infantil. Então lá, o Rotary, junto com a Organização Mundial de Saúde, criaram a Iniciativa Global de Erradicação da Paralisia Infantil. E o que é isso daí? É um grupo de pessoas que realmente vai juntar recursos para fomentar as vacinas. Na época, existiam em torno de 350 mil novos casos todos os anos de crianças acometidas pela paralisia infantil. 350 mil crianças que sofriam as consequências, as sequelas de uma doença que realmente causam transtornos enormes, não só a pessoa, quanto a toda a sua família também, né? Sequelas de mobilidade
e muitas até respiratórias, né? Porque também afeta o pulmão em algumas pessoas. E o Rotary entrou com essa campanha mundial de vacinação, financiando a vacina em muitos países, inclusive no Brasil, viu? Que bacana. Lógico que no Brasil a doença já está erradicada desde 1989, já há 33 anos, 34 anos aí. Mas mesmo assim, o Brasil corre um risco altíssimo hoje, porque nós não estamos dando importância à vacinação. E sabe por quê que não? Acho que é interessante isso, porque os papais e mamães dessa geração de crianças não conseguiram entender ainda a importância daquelas 2 gotinhas que salvam vidas, as gotinhas da paralisia infantil, as gotinhas da polio. Então, essas gotinhas da vacina que salvam uma criança de paralisia infantil, porque eles não vivenciaram essa doença, né? Nós um pouquinho mais antigos, né? Eu no meu caso, né? Um pouquinho mais antigos, tenho exemplos, né, de pessoas, amigos nossos, né, que foram acometidas pela paralisia infantil. Temos um evento que vai acontecer daqui a alguns dias, no dia 15 de outubro, é uma iniciativa do Rotary Clubes do Brasil, em que nós vamos levantar uma campanha nacional, né? Então nós temos um evento que vai acontecer lá no YouTube, é o chamado Telepolio. Então o Telepolio é uma campanha que nós estamos levantando para angariar recursos para também financiar a campanha no mundo todo. E temos umas personalidades muito interessantes participando. Posso dar 3 nomes aqui que eu me lembro aqui de cabeça. Primeiro, só para você ter ideia da importância desse evento, Michel Teló estará se doando a essa campanha. Também temos o Gustavo Bardim, que é o vencedor do The Voice Kids, aquele garotinho, acho que 12, 15 anos ali, que é o vencedor do The Voice Kids, está se doando também. E um âncora do jornalismo brasileiro, que é o Boris Casoy. O Boris Casoy, que também é uma personalidade e grande comunicador e é uma vítima da paralisia infantil, né? O Boris Casoy tem uma sequela da paralisia infantil, ele e a irmã. Então essas pessoas, não sabia, então essas pessoas estão se doando para a campanha, doando seus cachês, né, para a campanha, então sua personalidade, sua presença ali. Olha que interessante, né? Então o Rotary tem uma iniciativa realmente de buscar a conscientização das pessoas. Hoje o nosso papel aqui no Brasil é buscar a conscientização das pessoas da importância da vacinação. A doença está aí, tá? O vírus está ativo. Enquanto nós não vacinarmos todas as crianças no mundo, nós não teremos a segurança de que a doença está erradicada. Tá? Então a gente vê que às vezes a comunicação hoje, ela às vezes é primordial mesmo, às vezes não, né? Ela é primordial mesmo aí para que as pessoas tenham consciência, né? E esses pais, né, mais novos, como você mesmo disse, da importância da criança ser vacinada. Eu falei quantos casos tinham lá em 85, né? 37 anos atrás, né? Nós tínhamos 350 mil casos todos os anos. Nós chegamos nos últimos anos a ter 3 casos no mundo. Olha só a diferença, a proporção que é. Muito né? grande. Mas para isso financiamos muito. O Rotariano investe todos os anos recursos próprios, né, nessa campanha e nós conseguimos uma parceria internacional ajudando nessa campanha. A Fundação Bill e Melinda Gates investe, para cada dólar que um rotariano doa, né, investe na Fundação Rotária, ele doa 2. Há um valor que chega todo ano a 150 milhões de dólares. Que bacana, um número considerável. São números expressivos, né? Com certeza, com certeza. Bom, e a Fundação Rotária, né, além dos vários programas humanitários, um deles é a Apollo Plus, né, que, enfim, está aí para ajudar, né, enfim, nas questões humanitárias. Cite outros programas que o Rotary tem e nos fale como a sociedade se beneficia desses programas, Paulo. Bom, um dos programas que nós temos, eu acho que eu vejo ele com uns olhos brilhando, que é o maior programa de intercâmbio de jovens do mundo. Nós temos 9 mil jovens viajando, né, fazendo intercâmbio no mundo através do modelo do Rotary. Então, a minha filha, por exemplo, esteve presente, participou do programa de intercâmbio de jovens, ela ficou quase um ano morando na Turquia, onde ela tem um pai e uma mãe lá. Interessante, né? Muito interessante. Eu também já recebi várias pessoas, né, vários jovens de outros países. Eu tenho filho dinamarquês, filho mexicano, filho alemão, uma canadense, francês. Olha que legal. Vários né? filhos espalhados. Tenho filhos espalhados no mundo todo, né? Mas assim, é um programa também fantástico, né? Então as crianças são
recebidas em outro país com o objetivo de fomentar a paz no mundo. Então, vai levar a cultura brasileira para fora do país, e assim como nós vamos também acolher jovens de outros países para entendermos um pouco como que é a cultura e são promotores da paz. Que bacana. Bom, Paulo, os Rotaries de Perdizes têm várias empresas cidadãs e agrocidadãs também, né? Que contribuem para a ABTRF. Mas, afinal, o que é essa ABTRF? Eu vou falar o que é a ABTRF e o que é a empresa cidadã. Com certeza. Tá? O programa cidadão, né? Com certeza. Provavelmente muitas pessoas ainda não sabem, Isso, né, Paulo? Como nós falamos há pouco, né, a Fundação Rotária é o braço financeiro, né? É o braço captação de recursos para financiar nossos projetos. E a Fundação Rotária, ela tem uma sede mundial em Chicago, nos Estados Unidos. Acontece que a legislação brasileira não permite que empresas façam investimentos na Fundação Rotária, por entender que há um desvio de capital para o exterior. Mas, na realidade, assim, todo recurso de uma empresa ela vai ser aplicado aqui no Brasil, através da criação da BTRF. Nós somos um dos poucos países no mundo privilegiados com essa normativa da Fundação Rotária. Então, lá em 2004, nós criamos a Associação Brasileira da Fundação Rotária, a BTRF. Essa associação visa captar recursos de pessoas jurídicas, de personalidades jurídicas, para fomentar nossos projetos aqui no Brasil. Então, todas as parcerias, né, de empresas feitas com o Rotary aqui no Brasil são empregados recursos aqui no Brasil. E Perdizes tem uma história fantástica, né? Nós temos aí 10 empresas cidadãs aqui em Perdizes, que né? Bacana. 10 empresas, assim, no programa cidadão, 10 empresas e agro, né? Então, fazendeiro, homem do campo também. O produtor, né? O produtor rural. também investe, né? E qual que é o legal da empresa cidadã? Toda empresa tem, algumas empresas, posso até dizer, não vou falar aqui toda, mas algumas empresas têm a vontade de devolver à cidade um bem pelo crescimento que ela teve na cidade, né, pelo benefício que ela teve, pela história que ela tem para a cidade, né? Então o empresário tem também essa vontade de favorecer a cidade em algumas coisas, né? E às vezes fica difícil. Nós estamos falando de empresas, não empresas mega empresas, estamos falando de empresas médias, empresas pequenas, né? Empresas que nosso convívio diário, um posto de gasolina, um mercado, uma pequena transportadora, né? E daí vai. São empresas que têm nosso dia a dia ali, um escritório contábil, né? E essas empresas podem favorecer a comunidade através do programa do Rotary. Então elas estão investindo no Rotary e o Rotary vai transformar esse recurso em projetos, tá? Então é uma forma dela fazer essa devolução aqui para a cidade, esse benefício que ela teve, esse crescimento que ela teve através do Rotary também. Que bacana. Fica aí a dica para as empresas aqui de Perdizes. E aproveitando o gancho, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com o Paulo. Um prazer, viu, Paulo, conhecer toda a sua história e um pouquinho mais do Rotary. E entrando nesse gancho aqui, nós vamos falar agora sobre o rotariano. Aquele que atua de forma voluntária, exercendo um papel social em prol da comunidade local e mundial, através de várias atividades e projetos, né, que o clube desenvolve. Sendo o rotariano um voluntário, o que leva a se engajar e fazer com que sua ação reflita nos resultados do Rotary? Pois o voluntário, né, a pessoa que realmente entra para essa organização, ela tem o espírito de dar de si. E quando a pessoa começa a se envolver e conhecer bem a nossa organização, ela vê que o quão é gratificante para a pessoa que está recebendo a ação, para nós mesmos que participamos, né, de fazer essa ação, porque uma ação, ela não nasce simplesmente de um estalar de dedos. Tem um planejamento, tem um levantamento de dados, levantamento de necessidades, e aí tem mensurar como vai ser aplicado, então toda uma elaboração. Então, o rotariano gosta muito de fazer o bem, né? Só para você ter talvez uns valores a mais aí, anualmente nós doamos ao mundo
47 milhões de horas de dedicação. Muito tempo. 47 milhões de horas, isso, se nós monetizarmos, daria em torno de 850 milhões de dólares. Então isso seria, vamos supor, se as pessoas tivessem que pagar pelos serviços que recebem do Rotary, teriam que pagar 850 milhões de dólares. Serviço e todo valioso. esse trabalho é gratuito, todo é um trabalho voluntário. E é fantástico participar dessa organização. Ah, eu imagino, viu? Vendo você, no seu entusiasmo de falar do Rotary, enche o nosso coração de esperança por pessoas que estendem a sua vida a serviço do próximo. Bom, Paulo, para ser um bom rotariano, como qualquer empresa, né, é preciso conhecer as regras, os propósitos e os valores da organização. Quais são os valores e os propósitos do Rotary? Bom, o maior valor é o valor que aquilo que a gente conhece na nossa família, né? Aliás, na família do Rotary, que nós temos aí desde do Rotary Kids, crianças de 6 a 12 anos, nós temos o Interact, com jovens de 12 a 18 anos, nós temos os jovens já no início profissional, no início de formação maior, que são os rotaractianos com acima de 18 anos, e temos os rotarianos, né, que são as pessoas que estão aí já no ambiente profissional, já com uma vida ativa profissional. Então nós formamos realmente uma família. E junto com todos esses que eu falei, ainda tem a Casa da Amizade. Aqui em Perdizes nós não temos Casa da Amizade, mas Casa da Amizade também geralmente são as esposas de rotarianos, né, que faz um serviço mais filantrópico, tá? Então, quando nós falamos em valores de Rotary, acho que o maior valor que temos agregado é o valor da família, o valor que nós realmente trazemos de casa, do nosso berço, e aplicamos também na nossa organização. O propósito realmente é o servir. O servir como uma forma de prestar grandes e relevantes serviços à nossa comunidade. Mas o Rotariano tem um fato muito interessante, um aspecto muito interessante. Tudo que nós fazemos, nós comemoramos muito. E eu acho que esse é o alicerce que nós temos, né, que mantém viva a nossa chama de estar servindo para a comunidade, porque nós comemoramos. Então, nós, com grandes eventos de companheirismos, né, que nós chamamos assim, eventos de companheirismo, eventos de congraçar aquilo que nós fazemos, nós comemoramos aquilo que nós fazemos, reconhecendo também aquelas pessoas que estão à frente de um projeto, as pessoas que trouxeram aquela ideia. Então, nós temos esse reconhecimento. O companheirismo, no nosso Rotary, é a mola mestra que sustenta e que impulsiona a gente para estar servindo mais na nossa organização. A gente vê, vocês são muito unidos mesmo. Sim. Aí no propósito de vocês. Eu tenho umas passagens muito interessantes, viu, Marita? Alguns episódios que a gente encontra rotarianos em outros locais, né? Eu sou de Catalão, estou aqui hoje em Perdizes, e a gente encontra pessoas no Brasil, ou fora até do Brasil, que a gente começa a conversar com essas pessoas e a gente vê essa pessoa com um PIN na lapela, né? Que é o PIN que identifica um rotariano, né? Esse marca do rotariano aqui em cima. Isso daí nos dá, parece que uma segurança, né? uma proximidade tão grande, apesar de ter conhecido a pessoa ali, numa escada, no elevador, num aeroporto, né? Qualquer local. A gente já conhece a pessoa, já sabe o que a pessoa vai responder mediante uma pergunta, uma solicitação nossa. E eu já tive a oportunidade de ser servido por Rotary sem nem ao menos saber quem está do outro lado. Só o fato de eu me identificar como rotariano. Né? Um exemplo que eu gosto de falar bem, meu filho mora nos Estados Unidos, faz faculdade lá. Hoje ele está em outro estado, mas ele morava num estado, numa cidade bem pequena, em Marshall, interiorzinho do Missouri, e uma cidade universitária, uma cidade de 10, 14 mil habitantes, 10, 15 mil habitantes ali, que metade era universitário. Então as oportunidades de lazer para ele eram pequenas. Oportunidades também para ele desenvolver um pouco, sair do foco da universidade, eram poucas, porque a cidade é pequenininha. Sim. E aí ele me ligou um dia e falou assim, pai, eu estou meio aqui, eu estou ficando doido aqui. O que foi? Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa fora disso aqui. Eu falei, espera um pouquinho, João, calma, né? Procurei na minha lista de contatos, né, nossas fontes lá, e localizei um Rotary Club que fica lá na cidade de Marshall, no Missouri. Aí eu falei para ele, João, Rotary se reúne aí às sextas-feiras ao meio-dia.
no restaurante. Vai lá no restaurante e fala que você é filho de rotariano. Sabe o que aconteceu? Ele foi acolhido pelo Rotary Club lá dos Estados Unidos, como se fosse, e palavras dele, foi acolhido como se eu estivesse no Rotary Club de Catalão. Parece que todos me conheciam ou te conheciam. Intimidade, né, de rotariano. Então, esses são os valores de Rotary. Tem preço que paga isso? Não tem, né? Com certeza não. É interessante. E a gente vê que você bate muito na tecla, quando você fala, né, sobre o rotariano, né, o ideal de servir, né, mas servir não é um propósito exclusivo do Rotary, né, Paulo? Tem várias outras instituições que prestam ao voluntariado. O que você ressaltaria no Rotary como um diferencial para atrair associados de pessoas dispostas a servir? Não, são várias organizações no mundo todo, e é no mundo todo que estão aí dispostas a servir. Realmente, você está certíssima disso, né? Mas nós temos o companheirismo, né? Esse brilho, essa magia de estar junto com os outros companheiros, né? Comemorando, né, o que nós fazemos. Eu não conheço a fundo cada organização dessa, mas eu sei que a nossa tem esse diferencial. Realmente nós festejamos, tá? E quando você vê um Rotary fazendo um evento na sua cidade, um evento seja uma feijoada, uma festa da pipoca, um baile, uma festa fantasia, tenha certeza que esse evento não é para custear o rotariano. Esse evento é para destinar esse recurso, né, tudo aquilo que for feito ali, para reforçar um projeto existente ou promover um novo projeto ali na cidade. Um dos grandes projetos que o Rotary tem aqui no Brasil, temos aqui em Perdizes, temos no mundo todo, é um banco de cadeira de rodas. É um banco que oferece gratuitamente a qualquer pessoa, independente da classe social e econômica, né, uma assistência momentânea. A pessoa que foi cometida por uma cirurgia, passou por uma cirurgia, ou tem um acidente, né, que precisa por um período de uma cadeira de roda, pode procurar um Rotary Club e vai ser assistido por uma cadeira de roda. Então, assim, são entidades, né, a nossa organização tem um brilho muito mágico. E nós, assim, é difícil falar, eu acho que teria muito mais tempo para falar aqui. E nós poderíamos falar muito mais tempo sobre isso. Mas a magia de ser rotariano é fantástica. Só gosta mesmo, só vai entender mesmo quem pertencer e vir junto com a gente nessa caminhada. Você falando em brilho, é notório perceber isso no seu olhar falando do Rotary, né? Verdade, é verdade. E você tem uma história notável dentro, né? A forma como você fala, né? A propriedade, as informações que você traz, né? E partindo dessa sua história, né? Olhando para o futuro, o que faz com que os seus olhos continuem brilhando por esta organização? Marido, eu tenho como formação, me formei na faculdade em Ciências Contábeis, voltado na área de análise de sistemas. Nunca atuei como contador ou como analista de sistemas, mas tive uma formação passando por bancos, trabalhando em bancos, e vim no andar da carruagem, aí, caí atrás de um volante de um caminhão. Então, fui motorista de caminhão por muito tempo. E o motorista de caminhão tem, talvez, uma dificuldade em falar. Eu tenho a dificuldade de falar. Não parece. Mas isso que eu quero chegar. O Rotary me desenvolveu nesse ponto. Então, acho que tudo que eu tenho aqui falar, eu tenho em gratidão ao que o Rotary me desenvolveu. Entendeu? Então, a minha gratidão é por conhecer pessoas, por estar aqui hoje. Se não fosse o Rotary, eu não estaria aqui hoje. Conhecendo vocês que estão aqui nos bastidores, falando com essas pessoas que estão do outro lado sobre nossa organização. Nós temos a oportunidade de estar em vários pontos do mundo todo, em qualquer cidade do Brasil, e ser reconhecidos e ter essa liberdade de conversar com alguém. Participar realmente no Rotary Club, e se posso aqui deixar um convite, se você tem intenção ou ficou instigado com essa nossa história, consulte mais um pouco, né? Procure mais um pouco saber sobre a nossa organização, procurem rotary.org e temos muitos materiais, muito do que nós falamos está no site lá, ou então procure um rotariano aqui de Perdizes ou de Pedrinópolis, né? Nós temos aqui, esse programa passa aqui na região, nós temos histórias de clubes que estavam em Santa Juliana, também em Nova Ponte, temos aí um início de uma formação de um novo clube, né, em Nova Ponte, coisa nova, tá?
Nós estamos pensando lá na formação de um novo clube lá em Nova Ponte. Então, quem sabe, é uma novidade, isso é até um spoiler, tá? Acho que na linguagem atual isso é um spoiler, né? Nós temos um pessoal aí de Nova Ponte que nos assiste. É, né? que legal. Não, se você Da de Nova região. Ponte estiver interessado, nós vamos em breve estar nascendo, plantando essa sementinha de novo Rotary Club aí em Nova Ponte. Que bacana. E hoje você visitando Perdizes, né? A família rotariana daqui. Qual é a mensagem que você deixa para os rotarianos? Não só daqui de Perdizes, mas enfim, da região, como você já disse, né? Pirenópolis, Nova Ponte, enfim. Não, acho que para você que está nos assistindo aí, você que pertence à família rotária aqui de Perdizes, né? Dessa região fantástica, eu já estive aqui algumas oportunidades, mas esse é um momento muito especial, um momento de realmente conhecer alguns companheiros novos, né? Conhecer, rever aqueles amigos que faz tempo que a gente não via, porque o rotariano tem isso daí, talvez não tenha falado, mas o rotariano gosta muito do abraço, do contato, né? Sobrevivemos nessa pandemia nos reinventando, aprendendo o que é o modelo virtual, e o Rotary passou por isso, né? Passou com muita expertise por esse processo todo de desenvolvimento, de entender um pouco como é que funcionaria, né? Mas você que está aí nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, espetacular estar aqui com vocês em Perdizes, conhecer um pouco mais profundamente o que vocês fazem aqui em Perdizes e região, e quem sabe trazer uma mensagem legal aí também. Que bacana. Paulo, para mim, para nós da STV, foi um prazer ter você aqui. Agregou muito conhecimento, foi um papo esclarecedor. Acho que muitas pessoas que não sabiam, né, como era e como é o Rotary, hoje já tem um pouquinho mais aí de informação, né? Desejo sucesso para você aí no seu ano rotário, que você possa aí levar mais conhecimento, que você continue com esse olhar, né, de brilho, esse brilho no olhar, né, melhor dizendo assim, disseminando realmente, na verdade, continuando com esse legado aí que já se estende por mais de vários anos, 117 anos, né? Como nós falamos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco no programa, viu? Obrigado, Marisa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar falando realmente sobre o Rotary Internacional, sobre o Rotary Clube de Perdizes, sobre os Rotary Clubes aqui de Perdizes, né? Somos 2 clubes aqui, e falar disso realmente encanta a gente. Espero que tenha tocado um pouquinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Bom, e eu vou ficando por aqui. E continue assistindo nossa programação, e eu te vejo no nosso próximo programa para colocarmos o papo em dia. Até lá!